Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Por causa da torcida do São Paulo, James Rodrigues toma nova decisão surpreendente no Morumbi. A torcida do São Paulo está um pouco preocupada com o desempenho da equipe nos últimos jogos. O tricolor paulista perdeu para o Santos e empatou com o Red Bull Bragantino, ambos confrontos no Morumbi. O sistema defensivo são paulino, pelo menos nesse duelo, apresentou fragilidades visíveis e deu chances para os adversários. Thiago Carpini sempre irá conviver com a pressão de substituir Dorival Júnior. Mesmo que tenha levantado o troféu da Supercopa do Brasil, ainda existe desconfiança quanto ao trabalho do comandante. Ele veio do Juventude, um clube de menor expressão, e está no maior desafio da carreira. A boa notícia é que os jogadores estão fechados com o treinador, principalmente os líderes da equipe, como Caleri, Luciano e outros. Os dirigentes também acreditam que a equipe irá evoluir nas próximas partidas. Agora falando sobre James Rodrigues, o colombiano segue treinando normalmente no CT do Tricolor e existem duas novidades em relação ao seu futuro. A primeira é que essa semana terá uma reunião entre empresários do atleta e os dirigentes. A informação foi passada pelo portal sãopaulo.blog. O craque pediu rescisão contratual há algumas semanas, mas até agora não houve essa assinatura e ele segue no Morumbi até então. A outra informação é sobre uma decisão curiosa do James. Mesmo após pedir a rescisão e não estar jogando no SPFC, o atleta vem treinando muito forte e mostrando o mesmo foco como se estivesse disponível para atuar. Apesar de ter ficado pouco tempo no clube paulista, o colombiano não quer deixar uma impressão ruim no São Paulo perante o torcedor e também dirigentes que apostaram na sua contratação. O atleta se sente muito bem, valorizado pela torcida desde quando pisou no Brasil para jogar no clube. Com a decisão sobre seu futuro se aproximando, o craque quer sair pela porta da frente. Luiz Fabiano desabafa e explica quem o impediu de fazer sua despedida pelo São Paulo. Após o título da Supercopa do Brasil, o São Paulo agora se encontra em fase irregular na temporada e ficou apenas no empate por 2-2 diante do Red Bull Bragantino no último sábado. Com o resultado, o São Paulo perdeu a liderança para o Novo Horizontino, que venceu o Santos na Vila Belmiro. Agora, o soberano está na vice-liderança com 14 pontos. O tricolor ainda pode recuperar o primeiro lugar do grupo D, pois tem um jogo a menos que os demais para cumprir. Mas a notícia que fez os são paulinos comentarem bastante nas redes sociais foi a declaração de Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo e que não conseguiu fazer um jogo de despedida pelo clube do coração. O jogador queria muito ter feito um jogo exibição para a torcida. Desde então, o atacante vem falando sobre o assunto para torcedores nas redes sociais. Mas, no último podcast em que participou, o ex-camisa 9 abriu o jogo e contou tudo o que sabe sobre a sua não despedida. Em podcast do comentarista Denilson Show, Luiz Fabiano explicou o motivo pelo qual não conseguiu se despedir do São Paulo no Morumbi. O atacante revelou ter ficado bastante chateado com a situação ocorrida em 2018. Gostaria de ter me despedido do futebol jogando um jogo oficial. Cogitou-se acontecer no São Paulo, mas algumas pessoas dentro do São Paulo não quiseram. Um jogou a culpa pro outro. Eu poderia ter voltado e jogado um paulista se tivesse alguém que confiasse. Isso em 2018, disse o jogador que continuou. São Paulo não me negou nada em termos de estrutura. O que não foi feito foi isso. Ia me inscrever, eu ia me preparar para jogar um jogo do Paulista. Era meu sonho. Mas ainda tenho o projeto de fazer um jogo de despedida com o São Paulo. Agora tá tudo bom, campeão, o momento é agora. Esse meio de ano ver um data. Se tiver disponível vou querer fazer. Eu e o Júlio Casares sempre estamos em contato. Gostaria por tudo que fiz pelo São Paulo e pelo que o São Paulo fez por mim, concluiu. De última hora, saída de Luan do São Paulo tem novidades. O São Paulo está em fase irregular na temporada e ficou apenas no empate por 2-2 diante do Red Bull Bragantino no último sábado. O tricolor preencheu a lista de inscritos com Rodrigo Nestor. Mesmo machucado, o meio-campista ganhou a vaga na relação, que teve a ausência notada de Luan, volante que já teve bons momentos no São Paulo, mas que vem perdendo espaço nos últimos anos. Desde a chegada de Rogério Ceni e com a renovação emperrada na época, Luan ficou afastado do time e foi retornando aos poucos. O jogador teve pouca minutagem com Dorival e agora com Carpini. Com a chegada do novo treinador, Luan tinha esperanças de voltar a ter mais minutos, mas isso não aconteceu. Apesar de ter treinado bem, o jogador não terá chances, a princípio.
Sem espaço no São Paulo, Luan é alvo de alguns clubes do futebol brasileiro. Coritiba, Cuiabá e Vitória são alguns dos times interessados no volante revelado no tricolor. Agora, outro time demonstrou interesse em Luan. De acordo com o portal Avante Meu Tricolor, Luan é alvo do Atlético. A ideia do Furacão é um empréstimo até o final da temporada com opção de compra. Além disso, os salários do jogador seriam pagos integralmente pelo Atlético, o que atenderia praticamente todos os requisitos da diretoria são paulina por uma saída do volante. Luan vinha com a expectativa de ser inscrito no Campeonato Paulista, mas sem o seu nome na relação, o meio-campista deverá estar em campo somente no meio da temporada, quando iniciar o Brasileirão. Sem seu nome na inscrição do Paulista, Luan pareceu não curtir e deu uma cutucada nas redes sociais após a relação sair. O jogador postou uma foto nos stories com a legenda "Eu e Deus". Na imagem, o jogador está treinando sozinho em um dos campos do CT da Barra Funda. Ex-companheiros de São Paulo, como Valse, além de torcedores, demonstraram apoio. O volante não entra em campo pelo tricolor desde o dia 27 de setembro do ano passado, quando jogou 66 minutos na vitória do São Paulo sobre o Coritiba, por 2-1, pelo Campeonato Brasileiro. Caleri detona a postura do São Paulo diante do RB Bragantino. O São Paulo enfrentou o RB Bragantino na noite do último sábado. A partida contou com fortes emoções até o apito final, além das confusões e polêmicas com a arbitragem. Já nos minutos finais, o tricolor paulista virou a partida com gols de Eric e Caleri. Todavia, em um momento de descuido da defesa, o RB Bragantino empatou e garantiu um ponto no Morumbis. Dessa maneira, após o confronto, Caleri participou de uma rápida entrevista com a TNT Esportes. Assim, o centroavante argentino mostrou descontentamento. Criticou o desempenho dos jogadores durante os 90 minutos. "A gente vira o resultado, mas é aí que a frustração vem. O RB Bragantino mereceu amplamente vencer o jogo, na minha opinião. É frustrante, você faz um dobro do trabalho, vira o resultado e vai embora sem os 3 pontos. Então, todos os jogadores devem trabalhar um pouco mais", disse o atacante à TNT Esportes. A temporada do São Paulo começou com o título da Supercopa do Brasil, diante do rival Palmeiras. Thiago Carpini está fazendo algumas mudanças, com o objetivo de deixar o time com a cara do treinador. Entretanto, nas últimas 3 rodadas do Campeonato Paulista, a equipe caiu de rendimento, somou 2 derrotas e um empate. O time é o atual 2 graus colocado com 14 pontos. Antes, a classificação estava praticamente garantida, principalmente pelo desempenho apresentado. Todavia, com os resultados recentes, o tricolor paulista precisa voltar a vencer. No Paulistão, o clube soma 8 partidas, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No grupo D, em comparação ao Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo possui um jogo a menos. Após uma sequência de jogos em um curto período, o tricolor paulista possui uma semana livre para recuperar e arrumar os erros que apresenta em campo. A próxima partida ocorre só no domingo 25. O São Paulo retorna a Campinas, onde enfrenta o Guarani, pela 10ª rodada do Paulistão de 2024. A partida será realizada no estádio Brinco de Ouro, com início às 18 horas, horário de Brasília. Thiago Carpini espera contar com, pelo menos, o retorno de um lateral direito. Rafinha, Igor Vinícius e João Moreira foram desfalques nas rodadas passadas, assim, Bobadilla jogou improvisado. Casares manda real sobre contratação de Di Maria para o São Paulo. O São Paulo começou o ano a todo vapor, conquistando logo no início da temporada mais um título inédito dentre as poucas taças que faltavam em sua vasta sala de troféus em partida diante do Palmeiras. Porém, para alguns torcedores, o clube ainda necessita de contratações para ser ainda mais competitivo nos desafios que o soberano terá nesta temporada, como por exemplo a sua volta à Copa Libertadores da América. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do clube Júlio Casares deixou claro que não há previsão de novas contratações no momento. Além disso, ele comentou sobre a possibilidade de contratar o argentino Di Maria, não descartando a possibilidade de sua chegada. Não há nada previsto, reforços. O Lucas voltou. Muitos duvidavam. O Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro, afirmou. Como já foi abordado aqui no Bola VIP, o atacante argentino demonstra interesse em retornar ao futebol sul-americano. Além da sua ambição de retornar ao time que o revelou, a vinda para o futebol brasileiro não é descartada.
No entanto, caso o tricolor realmente queira contar com o craque que se consagrou como campeão do mundo com a seleção argentina, é necessário ser ágil por conta de ambições do atleta. Di Maria quer voltar ao futebol argentino em condições físicas de fazer o Rosário Central brigar por grandes feitos nas competições. Sendo assim, o tempo é primordial para o jogador de 36 anos de idade. Outro tema que foi abordado pelo presidente Júlio Casares em entrevista foi a reforma do Morumbis, que hoje conta com uma parceria feita através da venda dos naming rights para a BIS. Na hora em que o desenho ficar pronto, nós vamos fazer um roadshow para apresentá-lo aos grandes fundos. Detesto dar prazo porque dependo de terceiros. Mas o São Paulo vai fazer 100 anos em 2030, e eu espero que até lá a gente consiga oferecer essa plataforma para a cidade, disse Casares à Folha. E você, torcedor? O que acha da situação de Maria no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.